Mais uma Escola de Investidores começando. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Abreu. Eu que vim aqui hoje sozinha gravar esse vídeo para vocês porque todos os meus amigos estão na praia. Eu mesma estava lá, não sei se dá para perceber, mas eu vim conversar com vocês hoje sobre estratégia e diversificação de carteira, tá? Isso porque o investidor, quando ele começa aqui na Rico, ele sempre entra em contato com a gente dizendo: olha, eu tenho tanto para investir, mas não tenho ideia de onde começar. E a gente sempre explica que o importante é você sempre diversificar a sua carteira conforme estratégias que fazem sentido, tá? E muita gente não entende a importância disso. O tanto de investidor que a gente vê que coloca R$1.000 em Tesouro Selic para ser a reserva e R$1.000 em ações, eu já perdi as contas de quantos já vi, tá? O ideal é que você sempre cumpra com a estratégia e você vá avançando em outras estratégias à medida em que você vai tendo capital para fazer isso. E é por isso que é muito importante a gente sempre entender que o investimento que você faz ele é um catalisador, tá? O que vai realmente te ajudar a bater aquela meta financeira expressiva que você tem é o aporte mensal que você se compromete a fazer. Mas, resumidamente, não importa se você é um investidor que está começando com 1.000, com 10.000 ou com 100. Você sempre vai precisar diversificar e as 5 estratégias que você precisa ter em mente são reserva de emergência, proteção inflacionária, aplicação em multimercados, em renda variável e diversificação internacional. A primeira estratégia que você precisa ter na sua carteira, então, é a da reserva de emergência. O título mais conhecido para os investidores é o Tesouro Selic. Ele cobre desde o investidor de R$1.000 até o investidor de R$100.000, tá? Alguns investidores optam também por trabalhar com fundos, mas o que os fundos de renda fixa fazem nada mais é do que comprar títulos de Tesouro Selic. Então, para essa estratégia, vamos manter o Tesouro Selic como opção. O que você faz aqui? Você tem a opção de fazer os aportes mensais, principalmente se você está começando a estruturar a sua reserva agora. O valor fica próximo a R$105. Não é obrigatório que você faça os aportes ali, mas é o ideal para que você atinja 6 meses do seu custo fixo mensal, que é a recomendação para que você estruture a sua reserva. Ou seja, a reserva não é um investimento que você faz olhando para longo prazo, é a aplicação que você faz para, se amanhã você perder o seu emprego, você já ter de onde acessar o seu dinheiro para pagar as suas contas, por exemplo. A segunda estratégia que você precisa cobrir é a de proteção inflacionária. E para isso a gente dá um passo atrás para entender, antes de tudo, o que é a inflação. Inflação, no conceito, nada mais é do que a perda do poder de compra. Na sua vida como investidor, você pode entender que aquele quilo de tomate que você comprava por X reais, você já não consegue no mês seguinte porque ele está custando mais caro. Então, hoje a gente vive num cenário de inflação baixa. Mas se você perguntar à sua mãe, à sua avó, talvez elas te contem sobre a época da hiperinflação que aconteceu no Brasil. Então a gente não tem como saber se daqui a 5 anos, se daqui a 10 anos, essa hiperinflação ou uma inflação alta, ela vai voltar a acontecer no Brasil. O que a gente como investidor pode fazer é se proteger frente a esse cenário. E aí existem algumas aplicações que te ajudam a acompanhar o IPCA, que é a nossa inflação. O mais conhecido de todos, Tesouro IPCA. E aí você tem no horizonte de tempo até 2024, Tesouro IPCA 2035 e Tesouro IPCA 2045. O valor mínimo de aplicação fica próximo a 40, então também é um investimento que consegue desde atender o investidor de R$1.000 até o investidor de R$100.000. A ideia aqui, então, é que, diferente do que a maioria das pessoas pensam, quando você tem uma variação de inflação, não significa que você possa perder dinheiro, significa que, do ponto de vista estratégico, você está corrigindo o seu dinheiro ao longo do tempo, tá? Então é uma estratégia replicável a todos os investidores. A recomendação é que você tenha aproximadamente 15% do valor total que você tem para investir. Então, recapitulando, enquanto na reserva eram 6 meses do seu custo fixo mensal, aqui a gente já começa a trabalhar com porcentagem, 15% do total que você tem para investir. Alguns investidores que têm um capital mais alto, aí investidores que têm de 10 a 100 mil e de 100 mil para cima, podem trabalhar também com fundos de inflação, como é o caso do Sul-América Inflatier, que é um fundo que vai fazer trade de títulos de Tesouro IPCA, resumidamente, tá? Ali, então, ao invés de só comprar o título e levar até o vencimento, ele faz compra e venda sempre com o intuito de trazer uma rentabilidade mais alta ali. Então, é uma opção para os investidores que têm um valor acima dos 5 mil para conseguir colocar dentro da estratégia de proteção inflacionária. Já a terceira estratégia que é importante de ser seguida é a multimercado. E a gente acessa principalmente via fundos. O que isso quer dizer? O gestor do fundo, então, ele vai ter o teu patrimônio e o patrimônio de milhares de outras pessoas para administrar.
E ele pode seguir a estratégia de câmbio, inflação, ações, ou seja, ele está comprando e vendendo dólar, ele está comprando e vendendo tesouro IPCA, ele está comprando e vendendo ações, buscando operar em diferentes mercados. Você poderia fazer isso, assim como ele faz. A diferença é, se você tem um patrimônio menor, ou se você tem um trabalho que te demanda ficar o dia inteiro em função dele, você não consegue acompanhar o mercado, fica muito mais difícil de você seguir essa estratégia. Então, o recomendado é que você consiga trabalhar justamente a estratégia multimercado via fundos, porque aí você opera em diferentes mercados, mas tendo a tranquilidade de saber que você não precisa estar ativamente atuando nesses setores. Para o investidor que tem, então, R$1.000, fundos como o Vinci Valorem, o Selection Multimercado, que tem um mínimo de R$500, cobrem bem essa estratégia e conseguem trazer um retorno maior do que o da renda fixa. Já para o investidor que tem 10 mil, ele consegue diversificar um pouco mais com o XP Macro Institucional, o Ibiúna Red STH, que tem valor mínimo de aplicação de 5. Já o investidor que tem 100 mil, ele consegue incluir, além de todos os fundos já citados, o Ocan Retorno Absoluto Advisory, que tem mínimo de aplicação de 10 mil. A quarta estratégia recomendada, que é a estratégia de renda variável, ela hoje se faz muito importante quando a gente olha para aumento de patrimônio, por causa do momento que a gente vive hoje de alta de bolsa e queda da taxa de juros. Então ali a gente pode atuar de algumas maneiras, tá? Para o investidor que está começando agora na renda variável, que já cumpriu com a reserva de emergência, a proteção inflacionária e a estratégia multimercado, ele pode acessar o mercado de bolsa via ETF, que são os fundos de índice. O BOVA11 é um exemplo. Ele é um fundo de índice que vai replicar a performance do Ibovespa, que é o índice que acompanha as principais ações de bolsa no Brasil. Agora, o investidor que já tem 10 mil para investir, ele pode dar um passo além, ele consegue trabalhar com fundos de ação propriamente ditos. E ali você encontra algumas boas opções, como é o caso do Constellation Institucional, como é o caso do Equitas Selection, que tem aplicação mínima de 5. Agora, tem os investidores que querem atuar ativamente em bolsa, fazendo compra ativa dos papéis. Você pode seguir a estratégia que julgar melhor, mas caso você não saiba por onde começar, você tem a opção de seguir as carteiras recomendadas da Rico, como é o caso da Rico Premium e é o caso das Small Caps. Já a quinta estratégia, ela é recomendada como hedge, ou seja, você então tem a sua reserva de emergência, proteção frente à inflação, multimercado e ações brasileiras na sua carteira. Aqui você está olhando então só para cenário Brasil. E quando a gente olha para o mercado financeiro brasileiro, ele corresponde só a 3% do total de ativos globais. Então, mesmo que você tenha uma carteira muito bem diversificada, como a gente tem recomendado, ainda é muito importante que você tenha um pé fora do Brasil, vamos entender assim. E existem algumas aplicações que te ajudam a fazer esse hedge, essa proteção da sua carteira, com o intuito de dizer, olha, desenhei uma excelente carteira no Brasil, mas se tiver algum movimento de baixa aqui, eu sei que eu tenho outras aplicações que estão acompanhando o que está acontecendo lá fora. Para o investidor que tem R$1.000 e quer ter essa diversificação na carteira, o IVVB11, por exemplo, é um ETF, assim como o BOVA11, que vai replicar o índice do S&P, então é uma opção de diversificação. Os ETFs são opções interessantes também para os investidores que têm R$10.000, porque algumas aplicações recomendadas para esse hedge, para essa diversificação internacional, têm mínimo de 5, como é o caso do Western Asset, que é um fundo passivo que vai acompanhar o S&P também, e o caso das operações estruturadas, que em geral têm aplicação mínima de 5 mil e te permitem acessar desde ações internacionais até fundos internacionais. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro que todas as aplicações aqui te permitem fazer aportes mensais e é justamente essa disciplina, a sua gestão financeira que vai te ajudar a atingir as suas metas financeiras ambiciosas. Os investimentos, eles são catalisadores que vão te ajudar a chegar lá junto dessa gestão, o que eu tenho certeza que você vai começar a fazer nesse ano de 2020. Mas se por acaso ainda tiver alguma dúvida, se você ainda tiver achado complicado algum tema, manda pra gente, pode colocar aqui nos comentários, porque no Escola Responde a gente vai conseguir sanar todas as dúvidas de vocês. Beijo e até a próxima!